pequeno, acompanhando minha mãe. Minha mãe me puxava de um jeito e eu ia. Eu gostava para não ficar em casa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó, capítulo 2. Vamos falar de dois homens, né? Vamos falar de Jó e também vamos falar de Davi. Dois homens que deixaram o seu legado na passagem deste mundo. Louvado seja o teu nome, né? Jó capítulo 2, versículo 7, onde diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Então sua mulher disse-lhe: Ainda retém a sua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Amém? Senhor, aqui está a tua palavra, meu Deus, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que eu venha assumir, Pai, mas que o Senhor venha aparecer, que eu venha diminuir, Santo Deus de Israel, mas que o Senhor venha crescer, Pai. Que não fala ao teu servo, mas sim o teu Santo Espírito, que venha falar aquilo que tua igreja precisa ouvir, Pai. Em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela Tua presença aqui neste lugar, Senhor Deus. Porque, Senhor Deus, sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Somos nós, todos, dependentes de Ti, Senhor Deus, para tudo na nossa vida, até para Te adorar, Te glorificar e Te exaltar. Somos dependentes do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? É uma passagem bem conhecida, né, gente? Que nós sabemos que a vida de Jó era uma vida alegre, uma vida abundante. Jó tinha tudo na vida. Jó era um homem que tinha tudo que um homem queria ter hoje, pastor William. Jó, quando ele foi reconhecido pelo nosso Deus, Jó era um homem, como Deus falou, com a própria boca do Senhor, ele falou: Jó era um homem temente ao Senhor. Ele se desviava do mal. Hoje quero ver Deus falar com uma pessoa dessas aqui nessa terra. Deus só falou uma coisa: ele olha do alto céu, não vê um justo sequer nessa terra. Jó era um homem temente a Deus, e ele tinha muitas riquezas, muitos bens. E Jó, quando ele se reunia com as famílias, que hoje é a coisa mais difícil, pastora, é se reunir com suas famílias. Feliz é o Senhor, pastor, feliz é a senhora, pastor, que tem uma família unida e reunida. Unida e reunida. Pessoas que estão caminhando para o céu, um céu de glória, aonde essa mocinha aí vai dar muito trabalho, não, né? Vai louvar muito a Deus lá, né? Pedro. Os levitas do Senhor são pessoas que são atingidas. Às vezes a gente ora mais pelos nossos pastores, esquecemos também de orar pelos levitas, porque os levitas são também bastante atingidos. Os pastores, levitas e a coluna de oração são pessoas que são atingidas pelos vossos inimigos. Ele não gosta, ele tem raiva desse grupo, né? Pastor, levita e coluna de oração. Ele não gosta, Satanás não gosta. Então, a palavra de Deus diz aqui: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante ao Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E respondeu Satanás: ó Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. O irmão Roberto, no instante, ele citou a palavra aqui no livro de Marcos, do endemoniado Gadareno, né? Aonde passava Jesus, ele atravessou o barco e chegou até a cidade de Gadareno. E ali, um menino, um jovem endemoniado, né, pastor?
endemoniado falar, foi até Jesus, olha, ele foi até Jesus. E ali aqueles demônios que estavam possessos, uma legião de demônios, de 5 a 7 mil demônios num corpo de uma pessoa só. Imagine. E a Bíblia diz também que quando aqueles demônios saem, e se a pessoa sair da presença de Deus, aqueles demônios voltam com 7 piores do que ele. Aí eu tenho um costume de dizer, volta ele uma quadrilha, né? Uma quadrilha, uma facção. Volta, são piores porque é uma quadrilha, né, Roberto? Então, quando o presbítero, o Roberto estava falando aqui, o evangelista Roberto estava falando, aí eu estava pensando aqui, que quando aquele jovem se apresentou a Jesus junto com esses demônios, e os demônios se prostraram diante de Jesus. A mesma coisa é aqui, quando Deus procurou saber de Satanás, Satanás, de onde tu vem? E Satanás, na mesma da hora, pastor, ele se prostrou diante de Deus. Ele se prostrou diante do Senhor. Ele não tem poder diante da face do Senhor. Satanás, ele não tem, ele tem as forças, ele tem as artes dele, as artimanhas dele. Mas quando nós, na autoridade do nome de Jesus, nós dissemos a ele, sai daqui, está amarrado, você está expulso em nome de Jesus, ele tem que obedecer. Ele obedece porque o nome que está acima de todos os nomes é o nome que prevalece sobre nossas vidas. E muita gente hoje não dá valor a este nome. Hoje eu estava ouvindo uma pregação pela televisão de uma missionária, que ela dizia que o povo está se aproveitando muito dessa pandemia e está dizendo que está na área de risco, não está participando dos cultos. E o inimigo não está brincando, está levando muitas pessoas assim, porque não estava congregando. Pessoas que deixaram de congregar, dizendo que causa da pandemia. E o inimigo vai lá e pega daquele jeitinho. Sem dó, sem piedade. Amém? No 3 aqui. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha, pastor, que privilégio. Observaste meu pastor William? Observaste minha pastora? E ninguém aqui no setor O semelhante a eles. Amém? Homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me incitado contra ele para consumir sem causas. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará para a sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha que bicho ousado, olha que bicho atentado. Ele falando com Deus de cabeça baixa, prostrado na frente do Senhor. Ainda falou com Deus essas palavras: pele por pele, tudo que quando o homem te tem, dará pela sua vida. Estende, porém, isso foi ordem de Deus, viu? Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema diante da tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos, poupa, porém, a sua vida. Tem coisas na nossa vida, pastora, tem coisas na nossa vida, pastor, tem coisas na nossa vida, igreja, que às vezes não é nem o Satanás que vem e faz aquelas coisas que a gente julga até às vezes o Satanás. Não estou querendo defender ele não, porque ele não presta. Mas tem coisas que Deus ele segura e só retém mesmo quando Deus vê a nossa sinceridade diante dele. Às vezes a gente pede
tanto a Deus. A Bíblia diz: pedir, pedir, não sabeis como pedir. Quando pedir, pede com sabedoria e com fé. Se nós pedir, não tiver sabedoria para pedir com fé, nada vem. Mas a bênção do Senhor está na mão dele. As coisas que Deus prometeu para a gente, está na mão dele. E às vezes muita gente já desceu à sepultura, não recebeu a bênção. Eu tenho o costume de dizer que se a gente chegar no portão de um cemitério, a gente vai ver lá pessoas que tinham sonhos de fazer casa, carro, projeto, mansões, iate, conhecer o mundo todo, e hoje está ali, debaixo da terra, esperando o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Ao homem só tem direito a morrer uma vez só. Segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Então muita gente pensa que Deus não fere. Deus fere. Deus cura. Deus liberta. Como hoje é culto de libertação e cura, Deus cura, fere, liberta, transforma, retém as bênçãos. Porque no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 3, diz assim: a língua é um pequeno membro do corpo, aonde encandeia até uma floresta. Aquilo que a gente fala às vezes, nós esquecemos, mas o Senhor Deus, Ele não esquece. A Bíblia diz também que antes de a gente pensar e falar, Deus já sabe de tudo. Tudo, por quê? Quando Deus formou o homem, Ele soprou o teu fôlego de vida sobre nós, e nós carregamos Deus dentro da gente. O Espírito de Deus está dentro da gente. A Bíblia diz que nada neste mundo, nada neste mundo passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada. O que a gente já fez no passado, o que nós estamos fazendo agora, o que vamos talvez fazer no futuro, porque o amanhã só pertence a Deus. Nós não sabemos se hoje, quando acabar o culto, ou antes de acabar o culto, é o dia do arrebatamento. E se for o dia do arrebatamento, nesta noite, nós queremos só dizer ao Senhor: Senhor, lembra-te de nós quando entrar no paraíso. Senhor, lembra-te de nós quando entrar no paraíso. Estamos aqui cada dia mais nos preparando, nos santificando, lavando as nossas vestes com o sangue do Cordeiro, para que a gente chegue lá no trono da graça, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, com a santidade, com as vestes limpas. Tinha uma colega minha que trabalhava lá no presídio, que eu trabalhei com menores infratores lá em Salvador, em Simões Filho, que diga, e ela era da igreja pentecostal, né? E ela dizia assim: meu irmão, para entrar no reino do céu não é de qualquer jeito. Para entrar no reino do céu não é de qualquer jeito. Tem que haver renúncia. E a Bíblia diz: o que nos afasta de Deus é o nosso pecado. Se a gente não renunciar o nosso pecado, nós não vamos entrar no reino do céu. Infelizmente, nós vamos ficar para a segunda chamada. Mas eu creio que a igreja aqui está caminhando para que, quando o Senhor dos Exércitos, Ele vir com grande poder e grande glória, sentado num cavalo branco, com seus anjos ao redor, anunciando a volta dEle, e será todo mundo aqui arrebatado. Nós não vamos ficar nesse mundo perverso. Nós vamos viver num mundo de glória, onde não há mais ranger de dente, onde não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais nada para que a gente possa assim esquentar a nossa cabeça, pastor. E o pastor, mas a pastora vai ter que prestar conta das ovelhas ao Senhor. Mas para que Ele prestar conta das ovelhas, nós temos que ouvir a voz do nosso mestre, andar em santidade com o nosso mestre, para aquele grande dia, quando Deus procurar saber do pastor: mostre-me as tuas mãos que eu te mostrarei o meu reino. E o pastor, mas a pastora tem coisas boas para mostrar ao Senhor Jesus Cristo.
E nós estaremos lá com as nossas vestes limpas, sem mancha nenhuma, sem uma mancha sequer vermelha no nosso corpo, nas nossas vestes. Porque cada mancha representa um pecado, representa qualquer coisa errante que nós fizemos diante de Deus. E Deus, Ele não se agrada com isso. Amém? Aqui no versículo 10, né, que diz assim: mas Ele disse, como fala qualquer doida, assim fala tu, e receberás o bem de Deus e não receberia o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz e Temanita e Beridade, o Suíta e o Sofá, e o Naamantita. A pessoa, se tivesse esse nome no dia de hoje, misericórdia. E consertaram juntamente e vieram com doer-se dele e consolaram. E levantando de longe os olhos e não conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seus mantos sobre a cabeça, lançaram ao ar. Amém? Então, nós vemos aqui uma situação que a mulher de Jó, ela regozijava com tudo que Jó tinha. Ela tinha o prazer de chamar as amigas e se reunirem ali junto com as suas 3 filhas. Antes que os 7 filhos de Jó, quando Jó fazia uma festa, né, durante a semana toda, Jó pegava cada um em sua casa e levava suas 3 filhas. Mas quando não tinha um evento assim com Jó, a esposa de Jó, ela fazia aquela festa, aquele banquete, e levava suas vizinhas, né, suas amigas, suas melhores amigas, porque ela não sabia de onde vinha tanto ouro, ela não sabia de onde vinha tanta fartura, tanta comida. Então ela fazia aquela festa, chamava as pessoas de longe. Então as mulheres vinham com sua família, com seus filhos, seus maridos, e se reunia toda ali naquele arraial, toda ali na casa de Jó, e fazia aquele banquete bonito, né? Todo mundo se alegrava com aquela situação, mas ninguém esperava para o pior. E hoje ninguém está esperando o pior, apesar que os sinais estão se cumprindo aí na rua, aí nesse mundo aí. Ninguém nunca viu falar, eu creio, que eu tenho 50 anos, pela misericórdia do Senhor, ninguém nunca viu falar em chuva de areia aqui no Brasil. Eu estava falando até com a diaconisa Rita, que a qualquer momento aqui no DF vai ter essa chuva também. Será que a gente está preparado? Chuva de areia, misericórdia, hein, pastor? Então a gente nunca ouviu falar dessa chuva de areia aqui no Brasil, e está acontecendo, os sinais estão se cumprindo cada dia mais. A volta de Cristo está perto, a volta do Senhor está perto. O pastor hoje estava falando, o pastor que eu estava ouvindo na pregação também, ele estava falando que uma certa noite a esposa dele teve um sonho, e esse sonho, ela subia ao céu, e lá ela, quando chegava no céu, ela via aquela mesa infinita, uma mesa grande e bonita, e ela procurava saber de Deus: Deus, por que essa mesa? E Deus calado ficava. E aí depois ela procurava saber de Deus: Deus, onde é que eu sento nesta mesa? E Deus disse: ainda não é chegada a sua hora. E ela olhava assim, disse que de um lado tinha 7 anjos com as vestes muito bonitas, e do outro lado tinha mais 7 anjos com outras vestes muito brancas, os cabelos mais bonitos do que o outro. E ali ela dizia assim: Senhor, e esses anjos aí? Aí Deus falava para ela: vá e diga à sua igreja que a mesa está posta e Jesus está voltando. Jesus vai descer para buscar a tua igreja. Jesus está
pronto para vir. Eu creio que se fosse da vontade de Jesus, ele já viria, pastor. Se fosse da vontade do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ele já viria. Mas nem ele mesmo, a Bíblia diz que nem ele mesmo sabe nem o dia, nem a hora que ele vem. Não é isso que está escrito? Nem ele mesmo sabe o dia e a hora que vem, mas ele vem. Quando Jesus ele morreu, quando botaram ele no sepulcro, e ao terceiro dia ele ressuscitou, né, que todo mundo sabe. Quando aquelas mulheres chegou para visitá-la, e os anjos disse: o que procura entre os mortos quem já está vivo? E elas, duvidando da palavra do anjo, entraram ali no sepulcro. Só que ali naquele sepulcro tinha um lenço que estava dobrado. E o costume dos judeus era que quando os judeus eles vão no restaurante, quando eles vão fazer a refeição dele, se ele vê que aquele restaurante é bom, ele tem um costume, pastor, de pegar os lenços, dobrar ali e deixar em cima da mesa. Isso é sinal que aquele cliente ele vai voltar. Então Jesus, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, quando entraram no sepulcro e viram sobre uma pedra o lenço que estava sendo enrolado, o Senhor Jesus Cristo, o lenço ele estava todo dobrado. Isso é sinal que ele vai voltar. Jesus ele vai voltar. As igrejas já estão sendo perseguidas há muito tempo. Antes que Jesus chegasse, as igrejas naquele tempo já estavam sendo perseguidas e hoje está ficando cada dia mais pior. Aqui no Brasil a gente ainda tem o privilégio de abrir porta, de levar uma sopa, pregar o evangelho dentro do transporte público, ir no presídio, ir no hospital, onde já está sendo até proibido, alguns hospitais, sendo proibido de pregar o evangelho. A gente tem o privilégio de encontrar uma pessoa no meio da rua e conversar de Jesus. Mas vai chegar um tempo que essas pessoas não vão ter esse privilégio. E nós, servos do Senhor também, nós não vamos ter esse privilégio de pregar o evangelho na rua, de pregar o evangelho no hospital, de pregar o evangelho numa praça pública. Porque a ONU está impondo uma lei aí severa sobre nós. Se a gente não abrir nossos olhos e colocar tudo diante de Deus, até aqui pessoas vão vir aqui e fechar o ministério, mas a única coisa que ele não pode fechar é a nossa boca para adorar a Deus. O nosso coração, ainda que ele costure nossa boca, cole nossa boca, mas o coração está voltado para o Senhor. O nosso coração está voltado a Deus. Devemos dar nosso melhor para Deus, porque Ele é o único, digno de ser adorado, ser glorificado, ser exaltado. Então Jó, ele, devido à situação que ele ficou ferido, machucado, humilhado diante da sua família, humilhado diante dos seus amigos, humilhado diante dos seus senhores lá, ele não se rendeu diante da adversidade. Olha que Deus só mandou Satanás levantar a sua mão. Levante a tua mão. E depois Deus veio e falou com Satanás. No capítulo 3, no versículo 3, né? Capítulo 3. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para consumir sem causa. Louvado seja o teu nome, né? Então Deus ele falou com Satanás.
essas palavras. E Jó foi pego de surpresa ali, né? Se a gente ficar atentamente à palavra, nós vamos ver que essa passagem de Jó, muita gente fala já no final que queria ser homem que nem Jó, queria ser que nem um Jó na vida, né? Muitos queriam ser daquela passagem que está no Jó 42, onde diz que Deus restituiu tudo aquilo que Jó tinha perdido. Deus restituiu tudo aquilo que Jó tinha perdido. Deus restituiu filho, fazenda, tudo que Jó tinha perdido. Jó só não perdeu a mulher, porque deixou ela para ser testemunha viva, mas Jó perdeu as 3 filhas e os 7 filhos, e Deus restituiu tudo de volta. E muita gente passa nessa passagem e diz que quer ser que nem Jó, mas já que quer ser que nem Jó, por que não deixa Satanás também tocar na vida deles? Por que não chega ao ponto de se coçar com um caco de telha, uma chaga, uma lepra, onde ninguém suporta o mau cheiro que a pessoa fica, né, irmão Roberto? Muita gente não quer chegar a esse ponto, esse nível. Se a gente for olhar no hospital do câncer, se a gente for entrar no hospital do câncer e olhar pessoas ali abertas, sendo comida viva, pessoas pedindo para morrer, aquela secreção saindo do corpo da pessoa, aquele mau cheiro saindo do corpo da pessoa, será que muita gente vai suportar ser que nem Jó? Será, pastor? Ninguém vai suportar. A gente vai no hospital do câncer e vê aquelas criancinhas ali, chega a dor. Vai da face toda comida, não tem mais olho, não tem mais nariz, pessoas que não tem mais a costela, pessoas que não tem mais a perna, pessoa que não tem mais o ânus, tudo isso o câncer lhe corrói. E a pessoa está ali lutando pela vida e pedindo a morte, pedindo a Deus que morra, mas não pede a Deus que me sare, que me cure. Se pedir a Deus, Deus me cura, Senhor, eu preciso sair dessa situação, porque tem gente que já chegou ao vale da morte, teve gente que já chegou ao pé do sepulcro, e Deus disse, não, ainda não é chegada a sua hora. Lá uma vez em Pirajá, lá onde eu morava, chegou um cidadão que ele participava de uma quadrilha, né? E a mãe dele tinha 17 bocas de fumo lá em Salvador. E era perigosa essa mulher. E ela fazia de tudo para não perder os clientes. Quando os clientes chegavam lá, e às vezes queria se deitar com ela, né? Então ela se deitava no quarto dela lá com os clientes dela. Então, uma certa vez, tinha um vizinho do lado que era crente e estava ouvindo a pregação da Deus é Amor. E ali aquela palavra que ela estava dentro de casa fumando droga, e ela estava ouvindo essa palavra nesse dia, e a palavra tocou no coração dela. E ali ela disse ao filho que não queria mais viver essa vida, que agora ia ser evangélica, ia ser crente. E ela largou tudo para servir a Deus. Então o filho dela, como era, além de usuário, ele era assaltante, ele assaltava transporte público e farmácia, supermercado, esse negócio assim. E ele viu a oportunidade ali de assumir as bocas de fumo. E ele ali assim assumiu essa boca de fumo e começou a ganhar muito dinheiro. Só que dinheiro é fácil, dinheiro que vai, entra fácil e sai fácil. E ali se juntou com uma turma da pesada, onde a polícia chegava, trocava tiro, matava metade deles. E uma certa vez ele foi para uma cidade do interior aqui da Bahia, e chegando lá, ficaram a noite toda na cidade. Quando foi no outro dia de manhã, o carro forte chegou, eles armados, e aí roubaram o carro forte.
E ali eles se deram de bem nesse primeiro assalto. E aí continuaram a vida dele de assalto, foi assaltando um carro forte, assaltando um banco e tal. E certa vez, eles foram para um interior também, chegando lá, eles assaltaram um carro forte também. Só que dessa vez, na hora de repartir o dinheiro, os caras pegou com a ganância e deram 34 tiros nele. E ele não morreu. Por que ele não morreu? Porque tinha uma coluna de oração dentro de casa. Ele foi levado ao hospital. E aí, não, ele tomou 34 tiros. Ah, ele morreu. Agora que eu me lembrei que ele morreu. Ele contando que ele morreu. E ele chegou, a tia dele ouviu na rádio o nome dele, que ele tinha morrido. Só que Deus tinha falado com a mãe dele que o filho dela ia sofrer um acidente e ao 7º dia ressuscitar. E ela creu na palavra do Senhor, ela ouviu a voz do Senhor e creu. Quando a irmã dela chegou e disse: ai, fulana, seu filho está morto, está no interior, já tem 3 dias morto. E lá o rabecão desceu, pegou o corpo e trouxe para Salvador. Quando chegou em Salvador, o médico legista ia abrir o corpo dele, e a mãe disse: não abra, não abra, porque o meu Deus falou comigo que ao 7º dia meu filho vai ressuscitar. E ali o médico legista deu risada com aquela situação da vida dela e botou ele na gaveta durante o período. E ela continuou orando. E no 7º dia ela foi até lá o IML e disse: vim buscar meu filho. Aí o médico legista, junto com os funcionários, disse: olha, a senhora é maluca, ele já cheira mal, já era para ter enterrado, mas já que a senhora falou que o Deus da senhora vai ressuscitar ele, então vamos ver se ele ressuscita mesmo. Diz que assim que ela desceu junto com ele para a câmara fria, onde lá estava na gaveta, quando abriu a gaveta, ele já estava pedindo socorro. Ele estava pedindo socorro: me tire daqui. E ali levaram ele para o Hospital Geral do Estado. Ele ficou no hospital durante 6 meses. E nesse período de 6 meses ele maquinava muita coisa ruim. Que quando ele saiu, pastor, uma comunidade enorme chamada Suburbana, e ele assumiu a boca de novo. Só que dessa vez arrumou uma turma da pesada, e aí matou os caras que matou ele. Ele matou os caras que matou ele. Só que ele não parou com isso, e ele continuou fazendo as coisas erradas do mesmo jeito. E aí se foi a vida preguiça dele. E certa vez ele se deu sozinho com a polícia lá na Suburbana, lá na Bahia lá. E a polícia pegou, deu aquela caprichada de tiro nele. Ele morreu? Não. Ficou mais 1 ano no Hospital Geral do Estado. E ele mesmo contando o testemunho dele. Ele chegou lá na Igreja Assembleia de Deus, lá em Pirajá, e falava isso. Ele tirou o paletó dele e mostrou o corpo dele. Ele disse que tomou, juntando tudo, 99 tiros. Ele mostrava: aqui tem bala, 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 aqui tem bala. Ele mesmo mostrou o corpo dele. Tirou o paletó, tirou a camisa, disse: vai, igreja, me permita, tal, e mostrou o corpo dele, cheio de bala. E hoje ele prega o Evangelho de Jesus. Às vezes a gente pensa até que para aquela pessoa não tem mais jeito. Para aquele jovem que está no mundo das drogas, para aquela jovem que está na prostituição, para aquele marido que está no bar, que está num braço de um amante. Às vezes a gente pensa que não tem mais jeito, mas a última palavra, ela vem do Senhor. A última palavra, ela vem do Senhor. Como eu disse no início, né? Vamos falar do nosso Davi, né?
Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos abrir no livro de 2 Samuel, Jesus. Eu marquei aqui. Samuel capítulo 11, né? Não sei porque ou é a chuva, ou o povo está disperso, ou porque eu vim pregar, né? Aí o povo não quis vir para a igreja hoje. Amém? Samuel capítulo 11. Vamos falar sobre Davi, né? Eu estava questionando com Deus se Jó era um homem temente ao Senhor, se desviava do mal. Por que não Jó poderia ser o homem segundo o coração de Deus? Não é isso? Por que Davi? Por que Davi? Já que Davi era um homem falho, pecador que nem a gente. Né, pastor? Se Jó era um homem temente a Deus, reto, não blasfemava com o Senhor, era um homem de família, tinha bens, tinha tudo, e Deus reconhecia Jó. E por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Se Davi ele cometeu um crime, vamos aqui, capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá, né? Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da sua casa, nas casas real, né? E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou: por que aquela mulher? E disseram: porventura não é esta Betsabe, filha de Eliã, a mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi um mensageiro e mandou trazer. Entrando ela, e ele se deitou com ela. E já ela se tinha purificado a sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Amém? A gente vê uma situação que a mulher de Jó, ela era uma mulher formosa também, né? Uma mulher que tinha tudo na vida. E a gente vê que a mulher de Urias aqui era uma mulher famosa também, bonita. Tinha um corpo que chamava a atenção de todo mundo. Mas era uma mulher que respeitava o teu marido. Mas infelizmente chegou Davi, que ele não tinha aquela sinceridade, aquela retidão que Jó tinha diante de Deus. Mas chegou Davi e pegou a mulher de Urias e se deitou com ela. Ela ali na mesma hora, dentro daquele lugar onde ela estava, ela se lavou, ela se purificou da sua imundície. E ela não tinha nada para dizer a Urias. Então o que Davi fez? Davi pegou, mandou chamar Urias da guerra. Urias estava numa batalha lá. Ele, em vez de deixar o homem lá, que a guerra estava sendo vencida, não, ele tirou o homem da guerra. Para quê? Para matar o homem, para ficar com a mulher de Urias. E a gente vê a situação diferente, porque a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, e Jó era um homem temente ao Senhor, que poderia ser o homem segundo o coração de Deus. Então são situações, pastores, que a gente fica até às vezes nos pegando assim, né?
Se Davi era um homem segundo o coração de Deus, que ele não poderia fazer isso, nem se deitar com a mulher e nem mandar matar o marido. Ele deveria o quê? Dar exemplo, que nem Jó. Ele não deu exemplo, mas Jó, ele deu. Jó, ele deu exemplo. Só que ambos são diferentes um dos outros, igual a nós. Somos diferentes um dos outros. Cada um tem seu chamado. O que eu me apeguei muito na pregação de terça-feira, no estudo, foi quando o Senhor falou que cada um tem seu chamado. Tem um propósito, Deus tem um propósito na vida de cada um. E que não desista do seu chamado, não desista dos seus sonhos. E eu tomei posse daquilo ali. Mesmo eu vacilante, que eu estava tirando meus cochilos ali, devido ao cansaço, entendeu? Mas eu, quando me despertei já na passagem em que o Senhor falava essa parte. Eu digo, olha, se eu não me acordo na hora, já tinha tomado, eu passei desapercebido essa passagem aí. Então, meus amados, essa é a mensagem que eu quero deixar para a casa do Senhor nesta noite, né? A respeito de 2 homens e 2 mulheres com histórias diferentes. Histórias diferentes. Então, o que eu quero dizer é que nós devemos cada dia mais buscar a face do Senhor, para que aquele grande dia, ao som da trombeta, nós viemos ouvir a voz do Mestre, dizendo, vende bendito do meu Pai, vende bendito do meu Pai. Onde muitas pessoas vão ouvir a outra passagem, apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Amém? Assim agradeço a Deus a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.